Ok. Bom dia, vamos iniciar a nossa reunião hoje na geohotelaria. Primeiro, quero agradecer a participação da web, da Caroline Silvia, da Unimed de Campinas, Juliana Moreira, da Policlin, Leonardo Satiro, da FAMESP, Márcia Andréa, do GEPASSE, Mariano Lourenço, da Santa Casa de Marília, Maternidade Santa Isabel Bauru, Nádia Ferloni, Edinalva Dantas, da Santa Casa de Londrina, Helena Felício e a Lígia, do Hospital Universitário. Muito obrigada pela participação de vocês. Se tiver alguma dúvida, pode sinalizar aí na web, por favor. Bom, dando continuidade, estamos aqui com os indicadores do último trimestre. Só retomando aqui quais são os nossos indicadores que a gente trabalha. Não sei se todos que estão na web já conhecem. Se alguém não participou ainda, por favor, só sinalize aí para a gente que a gente retoma aqui, tá bom? São um total de 14 indicadores que a gente trabalha. E aqui vamos para os dados coletados do trimestre. Esse indicador é o quilo de roupa lavada por paciente dia. Né? A gente tem aqui uma mediana de 8,75 dos hospitais que enviaram os indicadores. Se você que já está no grupo aí não encaminhou, por favor, encaminhe, porque ainda é um número bem baixo ainda do que a gente necessita para a nossa formação aqui da média, da mediana, do quilo de roupa de paciente lavado dia, tá bom? Esses aqui são os números, tá? Dos hospitais, da matrícula. Eu não sei se dá para ver, parece que está meio embaçado, mas você se acha aqui, tá? Os hospitais não são identificados, e aqui é o número onde estão os seus dados lançados no trimestre. Esse aqui é o painel, tá? Que informa a forma de fazer, o objetivo, a fórmula de cálculo, a periodicidade que a gente tem que fazer essa coleta de dados. Esse é o de quilo de roupa lavada no centro cirúrgico, por paciente também. Lembrando que o centro cirúrgico ele tem de ter uma mediana mais alta devido à complexidade, né? Porque a gente sabe que tem campos cirúrgicos, aventais cirúrgicos, e os campos pesam bastante. E aqui a gente fechou esse trimestre com uma mediana de 12,31. Está dentro do que a gente vem estudando desde o início das nossas reuniões, porque considerando aqui a complexidade do setor. Aqui, da mesma forma, tem o painel de indicadores, a forma de fazer. Lembramos que aqui também, tanto para o quilo paciente dia como o do centro cirúrgico, eles não está ligado com o número de paciente internado, porque isso aqui é por paciente, tá bom? Aqui UTI adulto. Aqui teve um pouquinho também hospitais participantes em relação a esses dados. A gente pode ver aqui um volume alto de quilo de roupa lavada por paciente dia. Aqui também um painel de indicadores. E aqui a evasão de enxoval. Esse eu trouxe para mostrar um número muito baixo de hospitais participantes, né? Em relação à taxa de enxoval, de evasão de enxoval. É um número baixo, a gente ainda consegue chegar com uma mediana de 2,50, mas somente para esses hospitais participantes. Aqui, os indicadores. Mais para frente eu vou falar de um questionamento que teve, e a gente vai conseguir entender melhor essa questão do inventário. Que acho que isso dificulta bastante na hora que vai fazer esse indicador, porque o inventário é muito complexo, né, para ser feito, e por isso talvez a quantidade baixa de hospitais que mandaram os dados aqui para o CQH.
Aqui, a taxa, o total de minutos de limpeza terminal. Esse é um item também que aqui os números dos hospitais participantes. Essa fórmula, para quem está assistindo, a gente trabalha com minutos. E aqui o cálculo que estão fazendo ainda está de forma inadequada. Eu vou entrar em contato com esses hospitais que lançaram os dados para a gente conversar sobre a fórmula que estão lançando, porque, como é minuto, se você perceber, não dá para a gente considerar uma limpeza terminal de 22 mil minutos, como está lançado aqui. Então, é legal, eu vou entrar em contato com esses hospitais para verificar o que está acontecendo com a fórmula que eles estão lançando. Não sei se algum de vocês estão assistindo, está aqui. Meu contato está no final da apresentação, pode entrar em contato para a gente tirar as dúvidas, tá bom? Mas esses valores aqui ainda estão incorretos, tá bom? Esse é o painel. Aqui o de limpeza concorrente da sala cirúrgica. Também a gente entende que tem uma divergência aqui na hora que lança a fórmula. Esse também dá para a gente entrar em contato com os hospitais para rever essa questão do lançamento das fórmulas. Esse aqui é a soma, tá? Do tempo que foi utilizado para a limpeza concorrente da sala cirúrgica, dividido pelo número de limpezas concorrentes na sala cirúrgica, tá bom? Não é as horas, aliás, não é o número de limpezas aqui em cima. Aqui primeiro é o tempo, tá bom? Talvez, pelas contas que a gente fez, percebemos que está trocada a forma, o jeito que foi feito a conta aqui da divisão. Aqui o painel também de higienização da sala cirúrgica. Essa coleta aqui, a gente precisa muito do pessoal da limpeza. Por quê? Porque eles vão fazer vão preencher um formulário com o horário de entrada que ele entrou na sala, o horário de término, o horário de início. E aí algum responsável, ou seja, do setor do gerente da limpeza ou da higiene, faça esse levantamento no mês, de quantas higienizações foram feitas e quanto tempo se usou para fazer essa quantidade de limpeza, tá? É fundamental aqui a participação do gestor da higiene ou da qualidade e do colaborador da limpeza, tá? Aqui o de resíduos infectantes e pérfuros cortantes também. Esse a gente teve também só 8 hospitais que encaminharam os dados do trimestre. Lembramos que esse resíduo aqui é um resíduo que a gente tem que ter um olhar diferenciado por tratar de um resíduo perigoso e ele precisa ter uma destinação correta, e sem contar que a gente paga por esse resíduo que a gente gera, né? E é uma taxa muito alta. Então, esse indicador aqui, ele nos norteia quanto ao que a gente precisa trabalhar para melhorar, diminuir a geração desse resíduo, tá? A média dele aqui está 32,52 do total do resíduo gerado dos hospitais. É ideal que ele esteja mesmo abaixo do 40, tá? Então, eu acho que aqui está bem legal essa mediana do resíduo infectante. Aqui dos químicos tóxicos, esses são poucos hospitais também, que até porque são resíduos que são gerados para oncologia, para quem tem área de quimioterapia, e são o que mais manda os indicadores. De qualquer forma, também precisa ter um olhar especial, porque esse tem toda uma legislação para estar sendo encaminhado de forma adequada. Lembrando que a gente aqui, como gestor, nós lá na nossa unidade, somos corresponsáveis com essa destinação dos resíduos. Os materiais comuns, tá tudo bem? Os resíduos de materiais comuns recicláveis, esses são aqueles recicláveis gerados dentro da unidade. Muito legal esse aqui também. Tem muito trabalho que a gente pode fazer dentro da unidade para desenvolver ações para reciclagem dos resíduos gerados. Esse resíduo
aqui está com a mediana de 8,43, mas é importante que ele esteja pelo menos a 25, uma mediana de 25. Por quê? Porque a gente entende que ele tem que estar menor que o resíduo comum, que é alimentos, né, que a gente sabe que gera bastante dentro da unidade, mas ele também tem que ter um grau alto por conta dos materiais que são recicláveis. Então, dentro da unidade, caixa de papelão, papel sulfite, tomar cuidado para que esses resíduos não sejam descartados no comum, tá? Mas uma mediana ideal aqui é que ele esteja em 25 de todo o resíduo gerado na unidade. E aqui são os comuns, aqueles restos de alimentos, papel toalha, papel higiênico, absorvente. Esse tem que estar acima do infectante, que aqui, ó, a gente tem uma mediana bem legal, o infectante lá com 32 e a gente aqui com uma mediana do comum não reciclável 54,40. Temos ainda pouco hospitais participantes, mas são hospitais de padrão, praticamente do mesmo porte. Então, acho que até o número de leitos também, essa mediana está bem ideal para nosso trabalho e para que a gente siga essa mediana aqui no decorrer das nossas reuniões. Esse é o painel esse painel serve para todos os resíduos, tá? Esse é legal que seja mensal. Lembrando que para esse indicador é legal que a gente tenha o plano de gerenciamento de resíduo na unidade e tem aqui essas 3 figuras dentro desse projeto, tá? Dentro desse programa de gerenciamento de resíduo. Aqui até faltou a enfermagem, mas sei que o SIH é importantíssimo nessa questão aqui, gerenciamento de resíduos. Aqui a gente não teve dados mínimo para a gente mostrar o gráfico, os hospitais não lançaram as informações. Esse aqui também não. O tempo da alta, o tempo de médio de alta até a liberação do leito, também não teve dados, não foi suficiente para a gente mostrar o gráfico. E esse é o painel dele também. E esse também não, a taxa de agendamento cirúrgico eletivo. Alguma dúvida? Algum hospital? Alguma pergunta aí? Não? Aqui eu trouxe considerando o número que a gente tem aqui de dados lançados para esses indicadores que nós trabalhamos, a gente tem aqui no participantes do CQH, todos os hospitais, 78 hospitais, e do Nagel Hotelaria são 19, tá? Aqui eu coloquei os que são até acima de 500 leitos, de 151 a 500 leitos, que é o número maior de hospitais participantes, de 51 a 151 leitos e até 50 leitos. Então, a gente vê que aqui são os que mais fizeram informação em relação aos indicadores que a gente vem trabalhando. Aqui, se você quiser fazer parte, só lembrando, para quem ainda não está aqui no programa com a gente, entra no site do CQH, aqui termo de adesão, se cadastra lá, fala com o seu diretor, conversa com ele da importância da gente trabalhar com esses indicadores, né? Os indicadores, já o nome diz, né, indica, né, aquilo que não está legal dentro da unidade, e isso reflete no financeiro do hospital. Você vendo um indicador de índice de evasão, por exemplo, se você conseguir trabalhar com ele de forma adequada, você vai ter um retorno financeiro muito importante. Então, por isso é legal estar participando dessas reuniões. E aqui está, dentro do site, lá você vai ver o termo, você preenche, manda por e-mail ou traz aqui na unidade que a gente faz o seu cadastro e você passa a participar aqui das reuniões e ter acesso às informações dos indicadores. Esse é o roteiro de visita também que a gente tem pelo CQH, que você fazendo parte, fazendo adesão aqui, você já está inserido dentro do programa, aí você começa a seguir aqui o roteiro de visitas para chamar visita no seu hospital para receber o selo de conformidade.
Então, entre em contato conosco e vocês vão receber todas as informações. E aqui a gente tinha colocado no começo do ano as metas de 2019, né, em relação à hotelaria, que é fidelizar a participação dos hospitais, o envio dos indicadores, a formação do grupo análise crítica dos indicadores. Essa formação é importante para a gente estudar, ver se aquele indicador está fazendo certo, o que ele está indicando realmente, criar um manual de hotelaria, participação de palestrantes, e aqui no dia 25/7, aqui na PM, nós vamos ter a participação da palestrante Ana Augusta Bluma Salotti. Ela é idealizadora e criadora principal da colunista do site hotelariahospitalar.com. Vai estar sendo divulgado, né, esse convite e a data, tudo certinho para vocês. E eu gostaria muito que vocês participassem, porque ela tem muito para oferecer para a gente, que é da área da hotelaria. Então, anotem essa data aí, 25/7/2019. Aqui, atualização dos cadastros e rever os indicadores de acordo com o perfil do estabelecimento. Isso a gente já está revendo, por isso que eu trouxe o gráfico aqui dos participantes, dos hospitais participantes. E aqui só um esclarecimento em relação ao questionamento que a gente teve. Foi uma pergunta que eu recebi e fala nós, do hospital, estamos iniciando o serviço de hotelaria. E parte desse processo, estamos reestruturando o serviço de rouparia. Porém, estou com dificuldade em quantidade ideal de enxoval para o perfil do meu hospital. E ela pergunta se eu poderia indicar alguma instituição para que ela pudesse comparar. Ou existe alguma ferramenta do CQH que poderia estar aplicando. Claro que existe aqui, como eu respondi, existem esses indicadores que a gente trabalha, por isso legal a adesão e a participação para você poder ter noções de como iniciar com o seu trabalho, tá bom? De qualquer forma, eu trouxe aqui algumas citações em relação ao gerenciamento de enxoval, que é um grande desafio que a gente tem dentro da unidade hospitalar, é o enxoval, né? Porque a gente tem que atingir e manter a qualidade ideal de enxoval. Sei que isso é muito complicado, muito complexo dentro da unidade, principalmente dependendo do número de leito, se é enxoval locado ou se é enxoval próprio. É importante, por isso, a importância dos indicadores. E aqui eu coloquei uns passos para vocês seguirem, para quem está iniciando, né, em resposta até ao que a nossa colega perguntou, qual a quantidade ideal, né? Para você ter dentro da unidade, quantidade de leitos e quantidade de troca. Você precisa saber disso primeiro, fazer esse levantamento para você ter ideia de quanto é a sua quantidade ideal. Qual a quantidade real? Se você não fez inventário, você não consegue saber qual a sua quantidade real. Você precisa ter inventário feito pelo menos a cada 6 meses ou 3 meses para você saber sua quantidade real. E a diferença entre a quantidade ideal e a quantidade real, que é igual ao resultado, a quantidade de baixas, a quantidade de evasão, aí você vai saber a quantidade necessária para a reposição. O que é importante nisso? Controle detalhado das baixas. As peças que são retiradas da circulação, tanto para reaproveitamento quanto para descarte. Tudo isso aqui tem que entrar nessa tabelinha para você saber a quantidade necessária para a sua unidade. O segundo passo, otimizar os recursos, né? Tem que identificar as causas de evasão e as causas das baixas, as causas de desgaste de enxoval. Na evasão, por exemplo, é necessário alinhar um processo de controle da retirada e devolução do enxoval com as equipes, principalmente de remoção, que a gente sabe que a nossa roupa às vezes sai do hospital e não volta. Tem que avaliar os índices de relave na lavanderia. Se você tem lavanderia terceirizada, importante isso, porque a gente tem um critério, um índice de até 12% de relave. Então, se não chega esse 12%, é porque fica na lavanderia lá parada a nossa roupa, e às vezes de lá se dispersa para outro local. Se possível, invista em camareiras. A gente sabe quanto é difícil, mas
É importante que a camareira ela vai ter esse olhar criterioso na hora de retirar a roupa suja, de colocar a roupa, de entregar na mão do enfermeiro. Então, é importante isso, tá? Se for possível, invista. E nunca esqueça de seguir o fluxo de óbito. Né, o óbito, a gente sabe que vai lá com o nosso lençol, às vezes vai até com a roupa, e chegou o órgão responsável para a destinação do óbito, ele coloca tudo no carro e acaba levando embora. E o desgaste, é importante no controle de enxoval que vocês tenham aí na sua unidade, uma planilha, e lá você acrescentar, né? As colunas que vocês separam as roupas por furos, por manchas, por rasgo, ou por desgaste por conta de dano químico. É importante, porque você vem com uma série histórica, né, do seu enxoval, você vem trabalhando as questões do desgaste, da evasão, você consegue ter no final aí apurar a causa realmente do que está acontecendo com o seu enxoval. Além de que você tendo esse controle, você vai ter um retorno financeiro também, né? E para ter uma análise mais ainda criteriosa sobre o desgaste, avalie a vida útil, a durabilidade das peças. Não sei se todos que estão nos assistindo têm essa possibilidade, mas sempre que for possível, anote a data que a peça foi colocada em uso. Esse procedimento é bastante importante para você saber a durabilidade do seu enxoval. Avalie também o uso indevido do enxoval, cobertor, que é utilizado como coxinha, lençol que vira tapete ou toalha, que é utilizado para conter vazamento. E, assim, importante nesse momento aqui de avaliar o uso indevido é implantar sistemas de vistorias nos andares, né? A sua equipe que tem aí da hotelaria, peça para uma vez por semana, 2 vezes por semana, dar uma passeada pelo hospital, tirar fotos dos usos indevidos, fazer reunião com a enfermagem, com as equipes, para mostrar a questão do uso indevido do enxoval. E use alternativas. Se você tirou lá as peças que vão ser reaproveitadas de baixa, de comprar conserto, elas podem ser utilizadas para isso, para conter vazamentos, para colocada como tapetinho, para fazer coxinho. Eu acho isso muito legal. Peças à disposição, além da quantidade necessária, implicam diretamente no desperdício. Por isso, é importante aquela contagem do inventário. Importante saber a real necessidade da quantidade. Porque se você deixa à vontade dentro de um armário, lá no posto de enfermagem, qualquer um pode ir lá estar pegando e às vezes não tem necessidade. Na maioria das vezes não há necessidade, né? E importante também realizar treinamento de conscientização com a enfermagem. Isso é fundamental, sempre. Mostra que geralmente é ideal que faça que a gente mostre os problemas que a gente encontrou no enxoval, como manchas de arraste, medicamento. A gente recebe muitas vezes roupa com cola de fita crepe, eletrodos. Isso é importantíssimo mostrar para a enfermagem também. Depois de tudo isso, vamos avaliar os resultados, né? Avalie aí o quanto isso melhorou. Avalie o índice de quilo de paciente dia, porque se você não tem esse indicador aqui, você não consegue saber quanto cada paciente está utilizando de roupa na sua unidade. Isso também dá retorno financeiro, é importante. Avalie o comportamento das baixas. Com todo esse trabalho que a gente vai fazer, elas devem diminuir. O controle melhor, se os produtos químicos que a lavanderia está usando está causando danos, se trocar, isso também vai diminuir. Você vai perceber o impacto financeiro do enxoval. Divulgue e nunca esqueça de divulgar. Isso vai fortalecer o comprometimento das pessoas em relação ao uso adequado do enxoval. As fotos, gente, as fotos falam muito, viu? Eu acho que é uma ferramenta muito legal. E hoje, com celular, você anda com celular para todo lugar, você consegue pegar aquelas pecinhas dobradinhas lá na beira do box, né? Lençol, toalha de banho. Comprometa, né? Terceiro passo, comprometa as pessoas.
faça de forma que elas se sintam envolvidas no trabalho e importantes também no trabalho, tá? Não jogue isso na mão delas como uma responsabilidade, culpa. Não, faça com que elas se sintam comprometidas, tá? Continue o trabalho de conscientização, divulgando os resultados, mostre o comportamento do consumo das áreas. Isso também é legal, porque uma vai pensar, eu estou usando mais que a outra, e por que eu estou usando mais? Eu acho que eu tinha que usar menos. Isso também é muito legal. E avalie os serviços. Isso é também fundamental dentro da sua unidade, né? Avalie o serviço da lavanderia, qual a pontualidade da entrega, as peças com avarias, como é o atendimento, quando você identifica lá os problemas com as roupas, às vezes vem roupas sujas ou até com sujidades, com furos, junto com as roupas de pronto uso. Se houver possibilidade, liste esses indicadores e crie aí um SLA ou um sistema de avaliação. Hoje tem muitas coisas na internet, até no manual de lavanderia hospitalar, eles dão uma dica de como montar um sistema de avaliação desse serviço. É importante essa avaliação. E, em alguns casos, para hospitais públicos, essa avaliação reflete no pagamento de fatura. Ele pode receber 100% ou não, de acordo com a avaliação recebida. E aqui, os indicadores que a gente usa, que eu falei lá na frente, esses são os indicadores. Se você não trabalhar com esses indicadores, você não consegue saber a quantidade real de enxoval que você tem, a necessidade que você precisa, por que está desgastando as peças, quanto você está gastando com isso. Então, esses indicadores é muito importante. Essa apresentação fica disponível para, se alguém quiser, ter acesso, tá bom? E aqui eu trouxe, para vocês terem uma ideia de quanto de quilo paciente dia os hospitais, é a média, né, que se deve lavar ou usar por dia. Desculpem. Então, aqui, na maioria deles, são 6 quilos dia por paciente, né? A maioria dos hospitais que estão encaminhando os dados aqui para a gente. E aqui fica meu contato. Se tiverem alguma dúvida, alguma questão, pode mandar nesse e-mail ou aqui o Zap eu respondo mais rápido, tá bom? Porque eu sempre estou com o celular na mão, mas pode mandar aqui que eu respondo. E se alguém tiver alguma pergunta, tem? Ah, tá. Ô, Vitor, a pergunta dela lá é o indicador. A gente vê isso, então, o indicador de tempo de atenção está sendo alimentado, mas não está gerando o cálculo. Eu acho que é isso, né, Juliana? Não, você gera os dados, mas não está gerando o cálculo, né? Tá, eu vou ver com o responsável aqui da área. Você tem, o seu e-mail está por aí, você deixa aí para a gente que a gente entre em contato com você, tá bom? Para falar se foi o que foi feito, aí você pode lançar, tá bom? Terça, tá. Eu estou com o responsável aqui, ele disse que na terça-feira vai fazer a revisão desses indicadores. Teve 2, 3 para cada um deles, foi muito pouco, mas eu acho que é essa questão mesmo do cálculo. Obrigado pela pergunta. Ok? Tá, tá. Por nada. Ah, legal. Depois dá para pegar lá? Tá, tá. Gente, muito obrigada. Ó, dia 27, dia 25/7, tá? Todos participando aí com a gente pela web ou aqui presencialmente. E nós vamos ter a palestrante aí, a Ana Augusta. Muito legal para o nosso trabalho aqui de Nagel Hotelaria, tá bom? Conto com vocês. Bom dia.